Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global, nosso entretenimento em geopolítica. Bom domingo para todo mundo. E semana que vem, aliás, essa semana tem Copa do Mundo, né? E nós vamos fazer uma live bem interessante sobre isso. Beleza, Gabs? Estou aqui Nada com um relacionado amigo. a Galvão Bueno, né? E aí, Gabs, beleza, irmão? Como é que tá aí? Estou aqui com um homem da melhor Tô farofa tranquilo. de churrasco do Brasil e o cara do marketing. Meu nome é Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor do Brasil ao Cão. E aí, Gabs, tudo bem? Domingão aí, Tudo maneiro? tranquilo. Semana pesada. É fogo. Para uns grupos aí, tá nada fácil. Ih, rapaz. Então vamos que vamos. Galera, pedindo aí para você curtir esse vídeo, deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu comentário, né? Sempre dando sugestões, né? Porque afinal de contas, entretenimento é geopolítica e geopolítica também é entretenimento. E como é entretenimento? Com certeza. E vale lembrar aqui que teve um pedido aí que a gente fez, que foi bom, inclusive. Foi em 1983, não foi? Sim, acho que o que deu do entretenimento geopolítica foi o que mais deu audiência até. É isso aí. Então, a ideia de vocês também são bem-vindos. Sim, o pedido foi de vocês e a gente fez e foi muito bom. Beleza? Então, deixa aí seu comentário, principalmente sugestões aí de vídeo, de filme, série, desenho, música, tudo entretenimento que tiver geopolítica a gente analisa sempre, beleza? Então vamos que vamos, né? Botei aqui, ó, o Rei Leão explica o poder, como o poder é conquistado e mantido. Gostei muito dessa capa, diga-se de passagem. É uma boa pergunta, mas primeiro é o seguinte: Rei Leão, para mim, é uma das histórias que eu mais curto, sabe? Porque é baseado no meu personagem favorito de Shakespeare. Aliás, eu sempre digo isso, né? Eu que sou escritor de ficção também, além, né, de muita coisa, professor de história, de ciência, eu também tenho um livro publicado de ficção. Então eu, né, além do canal, além do mestrado que eu estou para terminar aí há muito tempo, mas vou terminar agora em ciência política, ou seja, eu também tenho esse lado da ficção muito forte. E o personagem que eu mais mexe comigo em toda a história, assim, um dos que mais mexe mesmo, talvez, ou mais mesmo, é Hamlet. E Rei Leão, né, é baseado em Hamlet, né? Hamlet, obra do Shakespeare, né, que é o primeiro herói reflexivo da história e que tem muitos elementos interessantes. E eu sempre falo isso, sempre quando tiver dúvida num processo criativo, em alguma coisa, você volte para Shakespeare. Shakespeare é, talvez, para mim, o escritor que mais foi copiado e adaptado na história, né? Você pode olhar que tem muitas histórias que a gente conhece hoje, até de anime mesmo, de mangá, seja lá o que for, que tem muito Shakespeare. Shakespeare é em tudo, assim. O Titanic, etc. Tudo, filmes, tudo tem Shakespeare. Então, o Rei Leão tem Shakespeare e Hamlet, principalmente, que fala sobre uma história de vingança, de reflexão, né? E a gente já conhece a história do tio, né? Que usurpou o poder, enfim, parecido mesmo a história toda, tá? Algumas diferenças, é óbvio, adaptado a um conto infantil, né? E aí, existem alguns elementos geopolíticos que a gente pode trazer sempre, né? Eu acho que um que fica muito claro, né, primeiro, a usurpação do poder, né, por parte de alguém, né? E no caso ali se trata de uma família. E muitas vezes isso é histórico. O poder ele foi usurpado por famílias, por familiares. A gente viu Brutus, né, em Roma. A gente viu na China mesmo. A gente vê isso na Coreia do Norte, sabe? A gente viu o Kim Jong-un, por exemplo, assassinou familiares dele, enfim, que ele achava que eram possíveis traidores. A gente viu isso na União Soviética, o Stalin fazer isso. Quando a família é poderosa, o ciclo familiar é poderoso, sempre há conspirações e usurpação de poder. O poder corrompe. Esse é um fato. E isso acontece nessa história. Então é muito comum muitas famílias poderosas buscarem poder. E nas democracias ocidentais também. A gente tem famílias de bilionários que volta e meia, né, estão brigando por poder, seja de um conglomerado de mídia, seja lá o... Sempre tem brigas, né? Tem uma série muito boa sobre isso também, que é Succession, né?
que fala sobre um grande bilionário que está à beira da morte e os irmãos brigam entre si para ver quem vai assumir os negócios do pai. Então é uma coisa bem interessante. Então essa conquista de poder, isso sempre foi muito presente nas grandes elites globais, né? E é bem interessante. Uma outra coisa é como que funciona, né, um tipo de governo e como é que ele é mantido. Você vê que aqueles que só buscam o poder pelo poder, uma hora acabam destruindo, sendo destrutivos. Isso também é muito comum na história, porque a partir do Acaba momento meio que se sucumbindo, né? e destrói aquilo, né? Destrói algo que funciona, por exemplo. É muito comum você ver isso, grandes empresários ou grandes poderosos na geopolítica, de pessoas que assumiram o poder, tinham zero capacidade, ou então eram muito gananciosos e destruíram o que tinham deixado legado. Eu vou dar um exemplo aqui, claro que mal adaptando, mas eu vejo que a Globo perdeu muito também por conta da saída lá da família ali, Marinho, ali, deixou na mão de um, ficou na mão do outro, tal, mas o pai mesmo é que transformou a Globo no que era, ou seja, ela perdeu um pouco da influência. Ela continua tendo a influência dela pra caramba, com certeza, e tudo mais, mas ela perdeu a força por conta um dos motivos foi a saída do pai, sabe? O Roberto Marinho, pai. Eu comparo isso, sim. Porque, claro, muitas vezes os filhos não têm a capacidade, enfim, tudo mais. Mas isso é muito comum na história. Então, assim, é uma história bem interessante. Talvez, acho que o mais interessante da história, que é um elemento geopolítico muito forte, é que existe um problema com fronteiras, né? E você vê que esse problema de fronteiras entre as hienas e os leões, enfim, as hienas são exiladas de uma certa forma. Isso também é muito trabalhado no Rei Leão 2, que aí há exilados leões mesmo, mas os exilados ali, enfim, sempre tentam passar para o lado onde a coisa funciona, né? E aí isso gera conflitos. Essa questão de fronteiras sempre foi muito presente na história do mundo e continua sendo um problema, inclusive, né? Mas você vê que o filme, de certo modo, defende que hajam fronteiras, né, bem estabelecidas. Isso é um problema na Europa hoje e tudo mais, né? Eu acho que o filme traz essa visão de fronteiras bem definidas, embora haja conflitos e tudo mais, mas a questão de fronteiras é muito presente na história. Então é a minha análise. Fala aí, Gabs. Muito bom. Além desses ideais que você trouxe, eu vejo também algumas coisas. E é interessante que isso também, né? Cabeças diferentes pensam um pouco, um pouco diferente. Mas o Rei Leão ele me traz duas coisas. E antes de começar, o Rei Leão para mim tem um marco muito grande na minha infância. Inclusive já fui a teatro ver peça do Rei Leão. Já vi trocentas mil vezes o Rei Leão. Já joguei videogame também do Rei Leão para Super Nintendo. É o Mas melhor, hein? É o melhor de Super Nintendo, tá? A gente é dessa época, tá, gente? Super Nintendo. então, dois melhores, porque tem Aladdin e o Aladdin também é muito clássico Donkey Kong. Sim, muito bom. Tá? Então entra na lista de dois melhores, não o melhor. Não vamos exagerar. Então, o Rei Leão ele me traz duas coisas. Primeiro, a visão de hierarquia, né? Que a gente já começa com o pai do... Esqueci o nome agora. O pai do... Simba e o pai é o Mufasa. Isso, a gente já começa com o Mufasa já, né? Detentor de todo o território, Mufasa. mostrando... Oi? Mufasa é o nome. Então, Mufazi e... É que e é o nome africano. sim, sim. Aí já começa com o Mufasa mostrando lá a questão dos territórios, divisões de territórios para o Simba. E a gente começa a ver, né? Na própria cara do Simba, meio aquela questão assim
de várias perguntas, mas sem saber se expressar, sem saber dos vários porquês. E ele só entende uma coisa, que o Mufasa é o rei de toda a savana africana. Isso ele entende muito bem. Questão de hierarquia. O tio, né, que vem aí como ser o sucessor, caso alguma coisa aconteça com Mufasa. E como você bem ressaltou, né, como todo detentor de um poder, uma hora desmorona. E uma outra questão, que aí entra a segunda questão, são as questões de divisões de territórios, que eu paro para analisar, que é assim, o território das hienas é uma coisa, território dos hipopótamos é uma coisa, e assim, eles meio que se respeitam, têm aquelas divisões. O único que pode circular por todos os territórios seria o Mufasa no filme, porque ele é visto como o protetor, o rei de toda a savana. É meio que aí ele é o... Entra também a questão de um certo imperialismo, né? Porque é o único leão que pode andar por todos os territórios. No caso, o tio dele não pode fazer isso. E aí, cara, eu trouxe algumas questões aqui, como sempre. A relação entre o Rei Leão e a geopolítica reside no fato de a obra servir como uma grande parábola sobre a formação de Estado, disputa de poder, controle de território e hierarquia social. A história utiliza a dinâmica animal para ilustrar conceitos reais de soberania e relações internacionais. Disputa por território e recursos. Na geopolítica clássica, o controle do espaço, no caso, o território, e a garantia de recursos são essenciais. No filme, a Pedra do Rei simboliza o Estado soberano, e a área ao redor é o seu território. A sobrevivência depende do equilíbrio do ciclo da vida, que representa o controle racional e a manutenção dos recursos naturais para evitar o esgotamento do ecossistema. Formas de governo e liderança. O filme contrasta dois modelos políticos bem conhecidos na ciência política e na história. Aí entra a palavra que eu queria achar, mas eu não estava achando, que é a monarquia absolutista, iluminada por Mufasa. Aí era isso que eu estava tentando e acabei, enfim. O poder é hereditário e centralizado, mas baseado na benevolência, no respeito às leis naturais, no caso, o ciclo da vida, e em um pacto social onde todos os animais reconhecem a autoridade do leão em troca de proteção. E daí entra o outro modelo que é muito bem conhecido, o tirocínio autoritário, no caso é totalitário, né? O Scar. Quando o Scar assume o poder, ele quebra o contrato social e instaura uma ditadura. Ao se aliar às hienas e permitir a exploração descontrolada do território, ele causa a degradação ambiental, a escassez de recursos e a fome generalizada. Atores transnacionais e a Alliance of Outcasts. Um negócio desse aí. A ascensão de Scar ilustra como líderes fracos buscam apoio de grupos marginalizados ou extremistas, no caso as hienas, para tomar o poder. Na geopolítica, isso reflete como populismo ou ditadores costumam usar facções radicais, mercenários
ou grupos terroristas, concedendo-lhes poder em troca de lealdade cega, o que acaba desestabilizando toda a região. No caso, a gente vê aí o melhor exemplo para ilustrar isso são os conflitos do Oriente Médio, da atualidade. O exílio e o soft power. A fuga de Simba representa a abdicação do poder e o exílio do líder legítimo. Enquanto Simba vive na filosofia do Hakuna Matata, alienação política e fuga de responsabilidades, o território entra em colapso. O retorno de Simba para reivindicar o trono ocorre através da mobilização e do convencimento. No caso, Nala e Rafiki, atuando como diplomatas ou opositores políticos, restaurando a ordem tradicional do Estado. E é isso. Beleza. Eu tava resolvendo aqui um negócio que deu aqui no estúdio, tá, pessoal? Mas tá tudo certo. Bom, ativos de mídia, vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, né? E mais uma coisa, só para a gente encerrar, talvez 2 observações importantes. Primeiro, é que eu recomendo, se você não assistiu, você tem que assistir, principalmente o desenho. Eu prefiro o desenho do que o filme, sinceramente. E segundo, né? Desenho é o clássico. Desenho é o melhor de todos. Desenho é absurdo. E segundo, né? Que tem um porém na história. E aí eu vou deixar essa reflexão. Talvez seja interessante. Rei Leão é ou não é uma história conservadora? Deixa aí para vocês. É progressista ou é conservadora? Vamos deixar essa reflexão aí para vocês. Beleza? Bom, falou então, Gabs. Bom domingo aí, boa semana para todo mundo. Beleza? Beleza. Bom início de semana, né? A semana começa domingo. Falou então, galera. Deixando o like, ativando o sininho, se inscrevendo no canal. Beleza? Até a próxima, então. Valeu. Falou. Valeu. Até quinta, gente. Valeu. Entretenimento não é só entretenimento. É poder, é narrativa, é controle. Poder global.